Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, e o verso é o verso de número 13. Todos encontraram? Digam amém. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Deus querido, muito obrigado pela tua santa palavra, muito obrigado pelo culto até aqui, por tudo que nós podemos ofertar diante da tua presença, os nossos louvores, ó Deus, as nossas mãos erguidas, as nossas vozes entoando louvores ao céu, cantando louvores ao teu santo nome. Mas neste momento nós queremos apresentar os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa atenção, para que o Senhor fale, para que o Senhor nos transforme. Ó Cristo amado, em nome de Jesus, transforme-nos por meio da tua santa palavra. Fale conosco, humildemente nós clamamos, Deus, que a tua palavra venha nos alimentar, que o Senhor venha fazer morada em nós, venha fazer, Senhor Deus, uma transformação em nossos corações através dessa boa palavra. É no nome santo de Jesus que assim te pedimos. Amém, amém. Irmãos, é assustador a influência que o mundo tem tido dentro da igreja. Tem sido, irmãos, assustador ver o quanto que as igrejas, irmãos, têm abraçado certos conceitos, certas práticas, irmãos, abraçado certas coisas que vão tão claramente contrário à palavra de Deus que chega a assustar. De fato, é assustador. Um caso específico, irmãos, é como que a igreja tem abraçado o chamado pluralismo religioso. Pluralismo religioso, irmãos, basta você ligar a TV e você vai observar que dentro das igrejas ditas cristãs, há uma série de ações, uma série de coisas, irmãos, ali que são realizadas, que imitam com louvor outras religiões, coisas que não têm nada a ver com o cristianismo. Abri uma igreja em frente à casa de uma das minhas avós, irmãos, que o culto lá só começa depois que o pastor, que lá tem um outro nome, bate um tambor para poder começar. Ele bate um tambor e aí começa o culto. Igreja Pentecostal da Bênção de Jacó. Bate um tambor e começa o culto. Durante o culto, na hora que a equipe está fazendo os louvores, que é marcado pelo som do tambor, as mulheres têm as saias e começam a rodar. Não tem banco, os bancos são tirados para que isso possa acontecer. Igreja Pentecostal da Bênção de Jacó. Aí a gente fica. Você liga a TV e você vai ver um senhor, já um senhor de idade, vestido com vestes, como se fosse uma roupa toda especial, uma roupa de sacerdote. Na igreja que tem candelabro, ele tem até um templo famoso por aí, e realizando um culto que é dito como se fosse um culto evangélico, que de evangelho não tem nada, se você quer voltar às práticas do Antigo Testamento. Você escuta certos pregadores, irmãos, de renome, e percebe o quanto que há um relativismo moral nas falas, nas interpretações que fazem de textos, nas suas falas de maneira geral. A frase que está na boca da maioria, que é: veja bem, isso é relativo. Veja bem, isso é relativo. E não se trata, na maioria das vezes, não se trata de assuntos, irmãos, que são obscuros. Não se trata de assuntos que podem ser debatidos ali dentro de um conceito de igreja. Muitas vezes, irmãos, é claramente assuntos que vão contra a palavra de Deus, desde que igreja é igreja. São coisas que a Bíblia diz com todas as letras que é condenável. Vou te dar um exemplo. Recentemente, irmãos, tristemente, um doutor de teologia reformada, um homem, irmãos, um crânio, o cara tem livros e mais livros escritos, irmãos, defendeu a pureza com unhas e dentes, mudou a sua opinião, irmãos, quanto ao homossexualismo. O que aconteceu? O filho dele virou homossexual. E a partir de então, irmãos, ele, veja bem, eu já não consigo mais olhar
e dizer que isso seja pecado, que isso seja condenado. Falar sobre sexo antes do casamento, não, já não pode mais. Por quê? Porque isso é relativo. Falar sobre assuntos como o inferno, condenação interna, já não é mais bem visto, porque isso pode afastar as pessoas de dentro da igreja. Hoje, a moda, por exemplo, é estar engajado no mundo da política. Igrejas abrem os seus púlpitos para deputados, vereadores, falarem o que quiser, soltarem as suas asneiras em cima do púlpito, fazerem suas promessas, enquanto está acontecendo o culto que era para o Senhor. Vamos deixar a causa de Cristo de lado e nós vamos nos apoiar em homens. É o presidente que ganhou, é o presidente que está preso, é a passeata pela educação, é a passeata pró-governo, contra-governo. E não é que essas coisas sejam más por si mesmas, mas tem sido. Porque elas têm tirado os nossos olhos de Cristo e colocado eles na terra. Tem tirado os nossos olhos do Salvador, que é justo e fiel, e tem colocado sobre um Messias que é humano. É o cara da política que salvará esse Brasil. Você tem certeza disso? Pasmem os senhores. Uma dessas outras questões é que, irmãos, tem um grupo enorme de cristãos, irmãos, muito grande, um grupo que tem levantado a bandeira do chamado evolucionismo teísta, que é uma combinação da teoria da evolução de Darwin com o criacionismo cristão. Um pouco cru aqui, mas só para você ter uma ideia, segundo eles, Deus deu início a tudo e deixou o resto com a biologia. Um resumo cru aqui. Mas que dá para você ver, irmãos, aqui, o quanto que a igreja, irmãos, ela está buscando ser bem vista dentro de meios acadêmicos, ser bem vista dentro de meios, dentro da área política, ser bem vista, irmãos, no meio de qualquer que sejam os movimentos que se levantem por aí, irmãos, para poder dizerem coisas que para nós são claramente contra a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos pensem quantas são as teorias absurdas que têm sido abraçadas por cristãos a respeito de tudo como se fosse uma verdade absoluta. Você olha, por exemplo, às vezes até mesmo, infelizmente, tive uma experiência com um psicólogo cristão tratando com Freud, usando Freud para poder fazer o seu tratamento. Irmãos, dentro do meio cosmológico, dentro da educação, dentro da administração, irmãos, há grupos cristãos, irmãos, de apoio a aborcionistas, que apoiam o aborto, que são pró-aborto. Há grupos, irmãos, incentivando o homossexualismo, e tem muitas igrejas ordenando homossexuais para serem pastores. Irmãos, não são coisas, irmãos, que a gente olha e fala assim, veja bem, isso aqui é passível de muita discussão. Não, não é. Está jogado na nossa cara. O quão fora da palavra isso é. A minha pergunta é, por quê? Por quê? Por que a igreja quer ficar mais parecida com o mundo, abrindo mão da palavra de Deus? Por quê? Por que nós sentimos tanta aversão a parecer diferente dos demais? Não, nós precisamos pensar fora da caixa, porque senão nós vamos afastar pessoas. Mas a que preço? A preço da verdade? Porque é exatamente isso que tem acontecido. Anderson, já percebeu a dificuldade que muitos têm de falar que é cristão? De falar que crê no criacionismo, que Deus criou tudo perfeito, o pecado entrou no mundo e que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados? Criacionismo, a gente não fala disso aqui nesse meio. Pecado, na roda dos amigos a gente não levanta esse tipo de situação. O professor pergunta, quem aqui é cristão? E a mão, uma segura para baixo e a outra tenta levantar. Uma luta grande para poder se revelar, para ver se realmente é. Isso quando se revela cristão. E quando se revela, irmãos, o que acontece é muitas das vezes começar chegando assim, eu sou cristão, mas a minha igreja é diferente, tá? Ela não é igual a essas igrejas. Parece que a gente tem que dar uma série de explicações, porque a gente não quer parecer diferente. A gente quer que todo mundo veja a gente com os mesmos olhos, todo mundo tenha a mesma visão. Irmãos, por que nós temos tido
temos sido tomados por essa vergonha em ser diferentes. Porque você precisa entender que a igreja é essencialmente diferente do mundo. A igreja é, em essência, oposta ao que o mundo é. Na busca por relevância, irmãos, o que tem acontecido? Nós temos perdido aquilo que nos faz ser relevantes. Na busca por relevância, a gente tem perdido o que nos faz ser relevantes, que é a diferença. A igreja, ela só é relevante quando ela é totalmente oposta ao mundo. Não é deixando as coisas atrativas que eu terei o mundo ao meu favor. Acredite, irmãos, o mundo, ele é atraído quando vê em nós a diferença. Quando a igreja, irmãos, quer usar meios semelhantes ao mundo para poder atrair pessoas, imediatamente, irmãos, ela perde a sua capacidade transformadora. Tem uma frase célebre sobre o assunto de Martin Lloyd Jones, que ele diz o seguinte, assim, olha, a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Eu vou querer ouvir a mensagem de gente que pensa igual a mim, que tenta ser igual a mim. O mundo é atraído quando vê em nós a diferença. A igreja, ela é vitoriosa quando ela mantém, irmãos, visível a distinção, a diferença, e não quando ela se assemelha ao mundo. A igreja composta por esses homens que nós vimos aqui, porque esse texto não está isolado. Esse texto, Jesus havia falado sobre as características dos servos. Agora ele está falando aquilo que os servos devem fazer. Esse texto aqui, irmãos, que é composto, a igreja que ela é composta por aqueles homens que são humildes, que choram, que são mansos, pacificadores, recebe do Senhor essa responsabilidade, a responsabilidade de ser diferente nesse mundo. Até aqui, a gente estava vendo as características, nós vimos os que esses homens são. Agora Jesus deixa de proferir bênçãos, irmãos. Ele já não está mais dizendo o que esses homens são, mas ele está dizendo o que esses homens devem fazer. E o verso 13, então, aqui, irmãos, marca para nós a transição dessa responsabilidade dos servos para a influência, irmãos, que eles exerciam no mundo. Eles têm que fazer, eles têm que ser dessa maneira como Jesus está falando. Devem ser dessa maneira aqui como Jesus está falando. Sal e luz. E por mais incrível que pareça, Jesus se referiu-se, irmãos, a gente tem que lembrar do público pelo qual Jesus está falando. Jesus está falando ali para um punhado de camponeses palestinos ali, chamando aquele povo de sal e de luz. Porque aquele povo seria um povo para transformar, para fazer nova, para ser luz diante desse mundo. A fim ali, irmãos, de definir a natureza da influência, Jesus ele vai utilizar duas metáforas para poder nos ensinar, domésticas ali, para poder nos ensinar. Jesus, ele sempre magistral, Jesus usa de elementos, irmãos, que era comum do povo. Por isso que a mensagem de Jesus era tão fácil de ser entendida. O primeiro que Jesus usa, irmãos, é a respeito do sal. Olha o que o texto diz, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, John Stott lembra que todo lar, por mais pobre que seja, irmãos, usava e ainda usa sal e usa luz. É Jesus usando os exemplos. Durante ali, a própria infância do Senhor Jesus, a gente, certamente ele deve ter observado ali, frequentemente a mãe dele usando o sal na cozinha, acendendo as luzes quando o sol se punha. Sal e luz, irmãos, são elementos, são utilidades domésticas que são indispensáveis. Diversos comentaristas citam, irmãos, por exemplo, um ditado que tinha de Plínio, que ele diz que nada é mais útil do que o sal e o sol. A necessidade da luz, ela é óbvia. E o sal, por outro lado, tem uma variedade de usos, irmãos. Ele é condimento e é preservativo também. Parece que já era conhecido desde os tempos antigos, irmãos, imemoriais, que esses componentes eram essenciais para a dieta humana e um tempero, um condimento também alimentar. Entretanto, irmãos, particularmente lá nos séculos antes do invento ali da refrigeração, ele era usado para preservar a carne que estava em situação de apodrecimento. E, na verdade, ainda é, né? Qualquer de nós que nunca viu uma carne de sol, que ali, tem um seu processo de ser salgada, ou então, né, que é conhecido aí um charque, um jabá,
qualquer que seja o nome que você usa. Quem é que não conhece, por exemplo, o bacalhau, a maneira como o sal ali é colocado sobre a carne, no sentido de preservar tanto o sabor quanto preservar aquela carne. Qualquer que seja o nome dado, irmãos, de acordo com a região, o segredo é sempre o mesmo. O sal, ele conserva, e o sal, ele também dá sabor. E como que isso se assemelha ao papel da igreja? Como isso se assemelha? Assim como o sal, irmãos, retarda o apodrecimento da carne, a igreja, irmãos, ela retarda o apodrecimento do mundo. Ela tem esse papel. Irmãos, a presença da igreja no mundo refreia o mal. R.C. Sproul, ele diz assim, olha, ele é enfático ao dizer que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Porque acredite, você pode achar, irmão, você pode dizer assim, mas pastor, as coisas andam más por aí. Esse mundo anda de mal a pior, violência. Irmãos, você não imagina se a igreja não estivesse aqui, o que ia ser esse mundo? Porque se as coisas estão más assim, irmãos, imagina se a igreja não estivesse neste lugar. Porque um dos agentes que Deus usa é a igreja. Só não está pior, e eu digo isso com convicção, por causa da igreja. É claro que Deus estabeleceu outros meios restringentes na comunidade. Na sua graça comum, Deus vai usar, por exemplo, irmãos, Deus vai usar do Estado como um meio por meio, né, da sua autoridade, da sua estrutura, de executar leis, irmãos, para poder restringir o mal. Nosso Deus usa o lar, que é a família, como meio de restringir o mal. Todos esses meios, irmãos, exercem uma influência sadia sobre a comunidade. Mas você pode ter certeza, a maior, irmãos, a mais poderosa coibição de todas dentro da sociedade pecadora, irmãos, é o próprio povo de Deus, redimido, regenerado e justificado. As coisas andam más, mas elas não estão tão más quanto poderiam estar, por causa que a igreja age neste mundo, por causa que a igreja é chamada para ser sal. Vale a pena nós falarmos, irmãos, que a igreja, ela é sal da terra, ela não é sal do saleiro. Reverendo Hernandes que diz, e eu achei interessante, que ele diz que o sal, ele precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para que ele exerça o seu papel. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que a igreja, ela influencia o mundo quando ela é lançada nele, e não quando ela tenta se isolar. Por quê? Porque tem muito crente que quando se converte, irmãos, tem muito crente, ele vive agora num mundinho particular, abandona todas as amizades que tinha, todas as amizades de maneira indiscriminada que tinha, achando que isso vai fazer com que você seja um crente melhor. Mas essa não é a realidade. Jesus não nos tira do mundo. Aliás, é isso que ele vai dizer. Está errada essa atitude no nosso coração. Olha só, eu quero que você abra aí no Evangelho de João, capítulo de número 17. Nosso Senhor, ele fala por isso, ele não nos tira do mundo. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 15. João 17, 15. E nós temos aí o Senhor, irmãos, não fazendo com que nós sejamos isolados, que nós sejamos intocados, que nós venhamos a fazer como o chamado grupo Amish, que é um grupo norte-americano que tem um pedaço de terra, se não me engano, lá na Pensilvânia, e não tem energia elétrica, não tem nada, e vivem isolados, porque não querem se contaminar com o mundo. Não, peraí, não é isso que Jesus falou. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 15, diz assim, não peço, Jesus está fazendo a oração sacerdotal, e ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não, Jesus não está te retirando ninguém do mundo. Não nos retira, pelo contrário, Jesus nos envia. A igreja, ela só é eficiente, ela só salga da maneira como deve salgar, irmãos, quando ela sai. Quando ela, irmãos, se manifesta no mundo, e não quando nós nos isolamos. Deixamos um vizinho, deixamos um amigo, não quero, por quê? Porque, não, Como que nós vamos, irmãos, expressar o nosso amor? Como nós vamos expressar o amor de Cristo pelas outras pessoas se nós não relacionamos com essas pessoas? Então, sim,
nós somos chamados para salgar, para sair não ficar só dentro, irmãos, das nossas quatro paredes, não viver só dessa maneira, mas estar fora, para que possamos, irmãos, realmente agir da maneira como Deus quer. Primeiro, o exemplo que Jesus usa, então, é o exemplo do sal. Mas tem mais, ele também diz que nós somos a luz do mundo. E aí o texto lá no capítulo 5 de Mateus, no verso 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, Jesus apresenta outra metáfora, dessa vez utilizando, irmãos, a luz como elemento principal. William Barclay, um comentarista, ele diz, irmãos, que a luz ela tem três funções primordiais. Primeiro é ser vista por todos. A luz, de fato, irmãos, apaga tudo, acende uma luz minúscula aqui no cantinho, ela vai ser vista por todos. E olha só que ele está trazendo o exemplo para ser aplicado para dentro da igreja. Faça aplicação no seu coração do que significa, irmãos, a luz ser vista por todos. Segundo, é que ela deve servir de guia, porque, de fato, irmãos, não tem nada melhor do que você estar numa escuridão e, de repente, você acende uma lanterna. Ela ali, aquela luz vai servir de guia. A gente pode pensar, irmãos, a gente pode pensar num farol, num grande farol, um mar agitado, aquela escuridão, e de repente, irmãos, aí os navegantes ali veem, irmãos, aquela luz rodando, e eles sabem para onde devem ir. Então, aquela luz serve de guia para que esses homens possam agir. E terceiro, a luz também serve como advertência. A luz serve como advertência. Lugares iluminados, irmãos, normalmente, lugares que são bem iluminados, assim, lugares onde que você quer colocar uma advertência, algo que é perigoso, normalmente são bem iluminados. A luz tem essa advertência. E quando nós aplicamos para dentro da igreja, irmãos, nós sabemos que a luz, nós sabemos que a igreja, irmãos, ela tem o papel de ser vista por todos, de servir de guia e de advertir esse mundo. Ela tem esse papel. Jesus esclarece, irmãos, que essa luz são as nossas boas obras. O que é a luz? Jesus esclarece, porque Jesus diz assim, olha, que os homens vejam as vossas boas obras. É o que ele diz, que os homens vejam as vossas boas obras e que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois é, irmãos, através dessas boas obras que a nossa luz ela tem que brilhar. Parece que boas obras aqui, Denise, é uma expressão assim generalizada que abrange tudo o que o cristão fez, tudo que ele deve fazer, porque ele é cristão. Tudo o que ele faz, toda e qualquer manifestação externa e visível, entra dentro dessa luz que brilha. E nós, Fernanda, somos chamados, somos lançados ao mundo para iluminar. Os homens, irmãos, verão a luz de Deus em nós, através das nossas boas obras, e eles vão glorificar o Senhor por causa disso. Repetindo, eles glorificarão ao Senhor, porque o foco não está nas lâmpadas, o foco está em glorificar o nosso Deus. Eu digo isso porque tem gente que, porque a luz de Cristo está refletindo nele, ele acha que ele é o luzeiro principal. Não é, não é. Nós somos, irmãos, só o reflexo de quem Cristo é. E nós somos lançados ao mundo, irmãos, para poder iluminar. Agora, uma terceira questão, irmãos, que ambos os textos mostram para nós aqui. Nós falamos sobre o sal, falamos sobre o seu significado, sobre a luz, seu significado. Mas há algo aqui, irmãos, no texto que nós podemos extrair e que, de fato, é importante para nós entendermos e que é motivo de eu ter feito essa introdução, que é, e quando o sal não salga e a luz não ilumina, o que acontece? O que acontece, irmãos, é que ambos perdem o sentido, perdem o propósito pelo qual foram criados. O sal vai servir agora, irmãos, Jesus diz para ser lançado, para ser pisado. Ele vai servir, irmãos, de marcação de estradas, porque ele perdeu a sua salinidade, ele não serve mais para essa função. A luz que não ilumina, irmãos, a luz que ela é escondida debaixo de uma cesta aqui, que não ilumina, ela não espanta as trevas, ela não tem mais significado, ela não tem mais importância no meio. Quando eu não faço aquilo que eu fui feito para poder fazer, irmãos, eu perdi o propósito da minha vida. E a igreja, irmãos, foi colocada no mundo
para servir de sal, para servir de luz. E quando ela não faz isso, irmãos, você sabe qual é a função dela agora? Ela já não serve mais para nada. Jesus mostra que o mesmo está acontecendo com a igreja, que não responde, que não exerce essa responsabilidade que foi incumbida. A igreja, ela é essencialmente diferente do mundo. Ela é chamada para ser diferente, ela existe porque ela é diferente. Então eu preciso entender, irmãos, que eu não tenho que buscar ser igual ao mundo para poder atraí-lo. Eu não tenho. Irmãos, é comum da gente ouvir, pastor, a gente tem uma boa teologia, a gente tem uma comunhão aqui, por que essa igreja não enche de um dia para a noite? Por quê? Porque não tem atrativos humanos. Aqui é palavra de Deus, aqui é ação do Espírito Santo para agir. Não tira de nós a responsabilidade da evangelização, do convite para poder da pessoa estar servindo ao Senhor, mas você precisa entender, irmãos, que aqui é ação pura do Espírito Santo. Não tem campanha da chave do carro, da chave da casa, não tem campanha do não sei o que lá, não tem. Então a pessoa, para poder estar no nosso meio, precisa estar porque crê no Senhor Jesus e quer uma palavra que venha alimentar. É a verdade. Porque a igreja, irmãos, está aqui para poder pregar a palavra. Convencimento é obra do Espírito Santo. É obra dele. Então eu não posso, irmãos. Não vai para me adiantar de nada imitar o mundo para tentar atrair pessoas, para tentar ser bem visto. O mundo, ele é atraído porque vê em nós a luz que eles não têm. Quando eu sou a diferença, quando você é a diferença. Mas se nós buscarmos amenizar a verdade de Deus, buscar adotar, irmãos, teorias que ferem diretamente a nossa fé, como é que o mundo vai ver a luz brilhando em nós? Entenda que eu não estou aqui, irmãos, ministrando contra a ciência, até mesmo porque toda ciência verdadeira, ela vai conduzir a um Criador. Toda ciência verdadeira, irmãos, ela conduz a um Criador, ao Deus revelado nas Escrituras. Tá? Isso digo eu. Ela vai revelar um Criador, ela vai dizer que é impossível que as coisas tenham acontecido do nada. Toda ciência verdadeira diz. Também não estou pregando contra a política, também porque o cristão, ele é chamado para estar em todas as áreas, irmãos, todas as áreas, em todos os campos, em todas as esferas. Eu estou pregando e afirmando, irmãos, que nós, como cristãos, somos diferentes do mundo mesmo. E nós não negociamos essa verdade. Nós só faremos a diferença se nós refletirmos o que nós fomos chamados para refletir, que é a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Se não salgarmos, se não iluminarmos, irmãos, nós seremos lançados fora, porque nós já perdemos o propósito pelo qual nós somos criados, amém? Eu não quero isso para nós, não. Eu não quero que Nacional seja reconhecida como uma igreja que cresce porque usa meios carnais para poder fazer a igreja crescer. Nós somos a diferença e pessoas têm se agregado, têm estado conosco, irmãos, porque tem palavra de Deus neste lugar. Porque tem palavra de Deus neste lugar. Porque aqui nós não poupamos as filosofias mundanas, não poupamos, mesmo que isso confronte o seu coração, porque é exatamente o papel que a palavra tem é de confrontar, de mostrar para nós qual que é a verdade de Deus. Qual é a verdade? Me dói ver, irmãos, para nós concluirmos, crentes que perderam a sua salinidade, que perderam o seu brilho. Me dói ver, irmãos, pessoas tentando conformar o evangelho ao mundo para que ele seja mais palatável, para que ele seja mais aceitável diante do mundo. Helmut Tillich, um escritor, ele comenta que não se espera de nós, irmãos, que nós sejamos o mel do mundo. Nós não somos chamados para ser mel, somos chamados para salgar. Para o mundo, não se espera que nós sejamos, irmãos, inteiramente agradáveis. Não estou dizendo que você vai ser um carrancudo, mas eu estou falando aquele agrado do mundo, que é o agrado de você concorda comigo em tudo que eu faço, você faz isso. Não, irmãos, não se espera isso da igreja, mas sim que nós tenhamos uma qualidade tal que cause constrangimento no mundo. Quer eles experimentem, irmãos, um remorso, que se inflamem nos seus ressentimentos quando estamos por perto. Não se espera de nós que os deixemos, irmãos, pecar de maneira confortável. A igreja está aí, irmãos, é para realmente desmascarar essas questões. Foi tão constrangedor ver, há alguns anos atrás, irmãos, ouvi aquele cantor que estava no ápice, aí, no seu ápice,
aquele cantor Tales, ele dizia num vídeo, irmãos, que os cristãos tinham que ser mais como ele, mais abertos, assim como ele era, porque isso fez com que portas se abrissem para ele. Ele estava cantando em programa secular, ele estava recebendo aplausos de famoso, ele estava feliz da vida, porque o mundo dizia que ele era um crente diferente. Ô, irmãos, realmente um crente diferente. Pois eu rogo a Deus, em nome de Jesus Cristo, para que nós sejamos crentes raízes neste lugar. Crente diferente não. Nós sejamos crentes raízes dentro deste lugar. Crentes, irmãos, que quando chega na roda que os ímpios estão, irmãos, se sintam constrangidos no que falam, porque chegamos iluminando. Crentes que são procurados pelos ímpios, irmãos, para ouvirem as boas novas da salvação, para ouvirem que Cristo salva. Crentes que realizam boas obras, irmãos, para que Deus seja glorificado. É o meu desejo para a Igreja Internacional, e é o que nós temos pregado aqui neste lugar. Isso é o desejo. Então entenda, em nome de Jesus, que você é diferente mesmo. E isso é para a glória de Deus, glória a Deus por isso. Nossa visão de mundo é diferente, nosso reino é diferente. Para que você vai tentar ser igual ao fulano, só por causa que ele é popular, mas sim, que imita o mundo em todas as suas ações? Por que irmãos, que eu vou seguir os ensinamentos do mestre ciclano lá, que está longe de Deus, longe das suas palavras, longe da sua palavra? Em nome de Jesus, seja sal onde você estiver. Seja sal, seja luz para iluminar, para lançar fora as trevas, irmãos, pelo simples fato de você estar presente. Jesus, querido, te chamou para poder fazer, para poder ser a diferença onde quer que você esteja. Amém? Nós, queridos, somos diferentes, e esta é a marca da igreja. Nós somos diferentes. Ser diferente para nós não é vergonha nenhuma. Ah, mas eu sei que não sabe como é na faculdade, como é no ambiente de trabalho. Queridos, que o mundo se levante e que vejam em nós e que sejam convertidos através do nosso bom testemunho, através das obras que nós praticamos, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Para de tentar imitar o mundo. Para de tentar ser igual aos colegas de balada, igual aos colegas que irmãos, não faça isso. Seja um crente de verdade, um crente que é diferente pelas suas ações. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Jesus tem misericórdia de nós, porque nós não queremos perder a nossa salinidade, não queremos que a luz de Cristo venha se afastar de nós, para ficarmos escondidos Não, Senhor, nós queremos que a nossa luz irradie, queremos salgar os ambientes onde estivermos. Então ajude esse irmão, ajude essa irmã, me ajude a Jesus, nos nossos relacionamentos pessoais. Nos ajude, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, Deus, dentro de ambiente de trabalho, familiar, nós venhamos ser diferentes, Pai. Como a Tua palavra assim nos ensina. Deus, ser manso, humilde, chorar, Senhor Jesus Cristo, ser misericordioso, são as virtudes que o Senhor espera de nós. E essas virtudes precisam, Senhor Deus, ser expressas através das nossas ações. Nós precisamos demonstrar isso através das nossas obras, Pai. Então nos ajude. Não nos deixe, Pai, ser ameaçados, ser confrontados e ficarmos, Deus, temerosos com a opinião do mundo. Senhor, qual é a opinião do mundo, Deus, em comparação à sua? O que importa é o que o Senhor pensa de nós, Senhor. O que importa é o que o Senhor pensa de nós. E assim nós, Deus, agradecemos por essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém, amém.